Abram as Bíblias de vocês em Hebreus capítulo 11. Como vocês podem ver, a minha voz não está nos seus melhores dias. Então, se falhar a voz, vocês me perdoem. Hebreus 11, a partir do versículo 8, nós vamos ler até o 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Curva a sua cabeça e vamos orar e pedir ao Senhor que nos dirija durante esse tempo. Santo Deus, Tua palavra, Senhor, que nós abrimos diante de Ti. E clamamos a Ti, Senhor, por sabedoria do alto, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nos abençoa, Senhor, enquanto ouvimos a Tua palavra, que ela possa penetrar nos nossos corações, ela possa nos moldar, Senhor, de maneira que possamos viver para a Tua glória e honra, Senhor, de maneira agradável a Ti. Pedimos que nos conduza, Senhor, durante todo esse tempo, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Bem, então, como nós temos visto, a carta aos Hebreus é a luta de um pastor para evitar que o seu povo retroceda na fé. Ele está tentando de todas as formas encorajar aqueles homens e mulheres para que eles sigam em frente, para que eles não voltem atrás, eles continuem no caminho da fé. Os crentes hebreus, como nós vimos também, eles estavam sendo perseguidos, rejeitados e provavelmente pelo seu próprio povo judeu. Eles estavam sendo excluídos da sociedade em que eles viviam, estavam sendo rejeitados, colocados de lado, e aí por causa disso, eles estavam considerando voltar atrás, estavam tentados a voltar atrás, voltar para as práticas antigas, voltar para os velhos costumes, as tradições, os sacrifícios e rituais que eles faziam antes de conhecer a Cristo, na expectativa de que o sofrimento acabasse, de que acabasse a perseguição, de que acabasse a rejeição e eles fossem aceitos ali pelas pessoas que os rodeavam. Então, na cabeça deles, na cabeça desses irmãos, eles não achavam que eles estavam abandonando o cristianismo. Eles não pensavam que isso significava abandonar a Cristo. Porque, afinal de contas, cristãos e judeus servem ao mesmo Deus. Então, eles pensavam, não, nós podemos continuar sendo cristãos e sermos reconhecidos como judeus, como praticantes da lei judaica. Eles só iam estar na cabeça deles aproveitando o melhor dos dois mundos, dos dois lados. Eles teriam a salvação em Cristo e as bênçãos que advêm de conhecer a Cristo e ainda fariam parte de uma religião que já era reconhecida pelo império, já era reconhecida pela sociedade, reconhecida pelas pessoas, e aí eles se livrariam da perseguição e da rejeição que viria sobre eles. Então, o nosso autor ele vai tentar mostrá-los que isso era um engano, que eles estavam pensando de maneira errada. Fazer isso que eles estavam tentando fazer
era como abandonar a casa construída e voltar para o projeto. Era como abandonar coisa física, real, e se contentar com a foto. E além disso, ao contrário do que eles pensavam, eles não poderiam ter as bênçãos dos dois lados. Porque, segundo o nosso autor, o antigo havia sido removido para que o novo fosse estabelecido. Então, continuar na prática da religião judaica era negar a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, como ele explicou, em toda a primeira parte dessa carta, que começa lá no capítulo 1, vai até o capítulo 10, no versículo 18, Cristo ele é superior a tudo que foi oferecido na antiga aliança. A antiga aliança não tem o que oferecer para aqueles que estão em Cristo. De fato, Cristo, na sua pessoa e obra, é a consumação, o cumprimento, é a plenitude da antiga aliança. Então não fazia sentido voltar atrás, não fazia sentido voltar para as antigas práticas, porque Cristo é superior. Ele é superior como revelação de Deus, é superior aos anjos, superior a Moisés, a Josué, a Melquisedeque e a qualquer outra forma de revelação ou meio de revelação que tenha sido dado antes dele. Ele é superior a todos. E ele também é superior na sua obra redentora. Ele é superior no seu sacrifício, ele é superior como sacerdote, como oferta, e é mediador também de uma nova aliança, de uma aliança superior, de uma aliança que não lida apenas com o comportamento das pessoas, uma aliança que não trabalha só com regras, mas uma aliança que transforma o próprio coração, transforma o homem pecador de dentro para fora. Então, portanto, não faz sentido. Era tolice o que eles estavam pensando, era um retrocesso na sua fé voltar atrás. Era um erro, depois de fazer parte de coisas superiores, voltar atrás para aquilo que se mostrou ineficiente para resolver o problema que o homem tinha com Deus. Eles não iam alcançar isso voltando para o judaísmo. Então esse é o argumento do autor na primeira parte do livro, né? Tentando colocar na mente dos seus leitores daquela igreja que eles não podiam retroceder, que eles tinham que seguir firmes, se manter na fé. E a segunda parte, que começa no verso 19 do capítulo 10, trata de como nós devemos responder a essa tão grande graça que nos foi concedida por Deus. Aqui, no versículo 19 do capítulo 10, começa a parte mais prática da carta. Como nós devemos agir, sabendo de tudo isso que ele falou, de tudo isso que ele ensinou a respeito de Cristo. Como nós devemos agir agora que sabemos da superioridade da pessoa e da obra de Cristo. Que caminho nós devemos seguir? Como deve ser as nossas vidas? Como devemos viver a nossa vida? E ele vai falar de várias coisas que a gente já viu também no capítulo 10. Ele diz que nós devemos agora nos aproximar de Cristo, nos aproximar de Deus com ousadia. Nós temos agora um caminho aberto para com ousadia nos aproximarmos de Deus, diferente da antiga aliança, que só o sumo sacerdote, uma única vez no ano, podia entrar na presença de Deus. Agora nós temos esse caminho aberto, podemos entrar com ousadia, com coração sincero, com plena convicção de fé, como ele nos diz. Nós também não devemos abandonar a nossa confissão, aquilo que confessamos com a nossa boca, aquilo que dissemos que acreditávamos, aquilo que entregamos à nossa vida, nós não podemos abandonar, temos que continuar firmes na confissão que fizemos. Temos também que animar uns aos outros, ao amor e às boas obras. Temos que viver em comunidade, animando, ajudando, exortando os irmãos para que possamos crescer no amor e nas boas obras. E por isso não podemos deixar de nos congregar. Por isso não podemos nos entregar ao individualismo. Devemos nos congregar, devemos nos reunir em comunidade para admoestar uns aos outros, corrigir uns aos outros, encorajar uns aos outros e crescermos à imagem de Cristo. E temos que estar atentos e tomar cuidado para não nos encontrarmos pecando deliberadamente. Não nos encontrarmos pecando de boa mente, de boa consciência,
sabendo que estamos pecando, mas sem nenhuma preocupação com isso. Sabemos que estamos desagradando a Cristo, mas sem se preocupar com aquilo que nós estamos fazendo. Isso é pecar deliberadamente e temos que ter cuidado com isso, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como ele vai terminar dizendo no capítulo 10. Mas apesar de todas essas advertências que ele vem dando no capítulo 10, esses crentes hebreus, o autor vai terminar o capítulo 10 reafirmando a convicção que ele tinha na salvação dos seus irmãos da igreja dos hebreus. E ele diz no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, apesar de toda a advertência, apesar dele chamar as pessoas a olharem, meditarem naquilo que eles sabiam e naquilo que eles estavam fazendo, ele reafirma que a convicção que ele tem de que aqueles irmãos, eles estavam na fé. Ele acreditava que aqueles irmãos, pelo menos a igreja de um modo geral, eram crentes sinceros, que eles não estavam pecando por querer, mas que eles estavam enganados a respeito de como agir em face da rejeição, em face do sofrimento, mas que no final a sua fé iria prevalecer. No final eles seguiriam o caminho da fé, eles seguiriam com Jesus Cristo. E aí, para ajudá-los, para encorajá-los a seguir pelo caminho da fé, a continuar nesse caminho, ele vai antecipar uma pergunta, que talvez fosse feita depois que eles lessem esse último versículo. A pergunta é: que fé é essa que você está falando? O que é que significa quando você diz que nós estamos na fé? O que é que significa andar nessa fé? Que fé é essa que você está falando? E aí é por isso que no capítulo 11, ele começa definindo essa fé. Começa falando que fé é essa. Ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé aqui, conforme o autor de Hebreus, ela aponta para o futuro, aponta para aquilo que ainda não é, mas que com certeza será. É aquela disposição de crer, de confiar que aquilo que foi prometido certamente se cumprirá. Então a fé olha para o futuro, mas não apenas isso. A fé não olha apenas para o futuro, a fé não é apenas essa confiança e disposição abstrata que olha somente para o futuro. A fé é uma convicção tão forte que ela produz frutos no presente. Aquele que tem fé, ele acredita, ele tem convicção de que as promessas, aquilo que foi prometido pelo Senhor, certamente se cumprirá. E essa convicção, ela produz frutos agora, no presente. Ela produz frutos que moldam a minha maneira de agir, a minha maneira de viver agora. E foi isso que ele diz, é isso que ele vai dizer a respeito dos antigos que tiveram fé. No versículo 2 ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então eles tiveram fé, eles creram, eles estavam convictos da promessa que tinha sido feita a eles. E por causa dessa fé, eles obtiveram um bom testemunho, já no presente. É isso que ele vai ensinar em todo o capítulo 11, através dos exemplos desses homens e mulheres que ele vai citar aqui. Ele vai mostrar como a fé que eles tiveram no futuro, ou a fé que eles tiveram nas promessas de Deus, determinou a maneira como eles viveram o presente, determinou a maneira como eles viveram a sua vida, como eles gastaram o seu tempo, como eles usaram os seus bens, como eles usaram os dons e os talentos que tinham, como eles lutaram com as dificuldades e as tentações que iam surgindo pelo caminho. A fé os impulsionou para que eles fizessem essas coisas de maneira que o Senhor que o Senhor se agradasse deles. E é por isso que não dá para dizer que se tem fé, quando essa suposta fé que nós professamos, ela não produz uma vida que condiz com aquilo que nós dizemos. Não dá para dizer que nós acreditamos quando nós não vivemos de acordo com o que nós acreditamos, ou pelo menos dizemos que acreditamos.
É claro que nós vamos pecar, nós vamos cair, nós vamos errar enquanto estivermos aqui nesse mundo, porque ainda temos a natureza pecaminosa que luta contra nós. Mas a divina semente que habita em nós não nos deixa convivermos com o pecado, não nos deixa pecar continuamente, não nos deixa vivermos no pecado. É assim que são apresentados os primeiros heróis da fé, aqueles dos quais nós já falamos aqui. O que ele diz é que Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Por causa da sua fé, ele foi capaz de oferecer um sacrifício que foi aceitável a Deus. Pela fé, Enoque agradou a Deus. Enoque andou com Deus, a ponto de não ser mais conhecido, não ser mais visto nesse mundo, porque Deus o havia levado. Pela fé, Noé obedeceu a Deus. Pela fé, Noé foi capaz de passar 120 anos da sua vida vivendo exclusivamente para fazer a vontade de Deus, para obedecer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Perceba que a fé desses homens aqui, ela não tornou eles homens que viveram contemplando, ou paralisados, ou homens que se saíram do mundo. Não, a fé deles impulsionou eles a servirem a Deus, impulsionou eles a fazerem a vontade de Deus, a obedecerem aquilo que Deus os havia mandado fazer. A promessa os encorajou a agir de acordo com a vontade de Deus. A fé que eles tiveram na promessa de Deus os encorajou a seguir em frente, obedecendo ao Senhor. E é a mesma coisa que vai ser dita aqui a respeito da fé de Abraão, no texto que nós queremos estudar hoje. A fé de Abraão também o levou à obediência. A fé de Abraão não deixou Abraão parado, estático, mas ela impulsionou ele à obediência. Hebreus, nesses versículos que nós lemos, do 8 ao 16, vai nos mostrar como era a fé de Abraão, vai nos mostrar em que estava a fé de Abraão, em quem estava a fé de Abraão, e o que é que Abraão esperava pela sua fé. Nós vamos conseguir ver essas coisas na fé de Abraão aqui, descritas pelo autor de Hebreus. E eu espero que isso nos ajude a olhar para a nossa própria fé, olharmos para a nossa própria vida e para aquilo que essa fé que nós professamos, essa fé que nós dizemos que temos, o que ela está produzindo em nós e ao nosso redor, para que nós consigamos perceber e avaliar se a nossa fé é realmente verdadeira, conforme Hebreus. Então esse texto nos ensina que a dúvida e a incerteza a respeito de quem fez a promessa é que nos leva à incredulidade e à desobediência, e não a falta de fundamento ou informação para obedecer. É a dúvida, é a incerteza a respeito daquele que fez a promessa que nos leva à obediência, à desobediência. É porque nós não confiamos e não conhecemos a Deus como nós deveríamos, que nós desobedecemos aos seus mandamentos. Se acreditássemos no que Deus diz sobre Ele mesmo, sobre esse mundo, sobre nós obedeceríamos alegremente, mas nós temos dúvidas. A nossa fé fraqueja. A gente não crê e não conhece a Deus como deveria. E por isso, a desobediência. Mas vamos olhar aqui para o exemplo de Abraão e ver como é que ele nos ajuda a entender isso. Ver como isso pode nos ajudar a seguir em fé com aquilo que Deus tem nos prometido, naquilo que Deus tem dito que vai fazer nas nossas vidas. Então o texto que nós lemos, ele começa dizendo que Abraão obedeceu mesmo sem ter todas as respostas. Logo no início, quando ele declara a obediência de Abraão, que foi motivada pela fé, no versículo 8, ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. A fé de Abraão empurrou Abraão a seguir, a obedecer a Deus, mesmo sem saber de todas as coisas, mesmo sem ter todas as respostas,
mesmo que Deus não tivesse dado a ele todos os detalhes do que ele deveria fazer. Porque ele tinha fé, ele seguiu em frente. Veja que o autor, ele não quer dizer que para nós termos fé ou para nós mostrarmos que temos fé, nós temos sempre que fazer todas as coisas sem saber de nada, né? Sem entender como as coisas funcionam, sem planejar. Não é isso que ele está dizendo. No exemplo anterior de fé, que nós estudamos aqui já, o exemplo de Noé, nós vimos que Noé ele recebeu todas as informações que ele precisava. Ele recebeu detalhadamente o que ele tinha que fazer, o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer, que material ele deveria usar, em quanto tempo ele deveria fazer. E Noé, pela fé, obedeceu e foi abençoado por causa da sua fé. Então não é questão de que, para que a minha fé seja demonstrada, eu tenho que fazer as coisas na ignorância. Não é isso que o autor está nos ensinando. Mas o que o autor ele faz aqui, com o exemplo de Abraão, é um contraponto com aquilo que ele tinha dito antes, a respeito da fé de Noé. Enquanto Noé recebeu tudo que precisava para crer e seguiu em frente, Abraão não recebeu tudo, ele só recebeu a ordem, vai, e ele saiu, sem saber para onde ia, porque creu em Deus. O que ele quer destacar aqui é que mesmo na ausência de informações, na ausência de detalhes, mesmo quando nós não temos todas as respostas que nós gostaríamos de ter, mesmo quando nós não sabemos tudo o que está envolvido naquilo que nos foi mandado fazer, na falta de conhecimento completo, aquele que tem fé ainda assim segue em frente. Ainda assim ele vai adiante, por causa da sua fé. Ele segue adiante porque a sua obediência ela está baseada em quem o chamou e não no que ele vai fazer. É quem o chamou que é a razão da sua fé e da sua obediência. E por isso ele segue em frente. Então Abraão ele não precisou ser convencido por Deus. Abraão não precisou que Deus dissesse para ele tudo o que ia acontecer ali. Deus não precisou fazer marketing da terra para que Abraão decidisse seguir a Deus. Ele não precisou fazer uma lista de prós e contras. Não precisou fazer uma reunião familiar e consultar todo mundo. Será que a gente deve realmente obedecer? Será que a gente deve fazer isso que está sendo mandado fazer? Ele não precisou nem pensar a respeito. Não, ele não precisou de nada disso. Ele não tinha todas as respostas, mas ele confiava naquele que estava dando o mandamento, naquele que havia feito a ele a promessa. O texto diz que ele não precisou de nada disso. O que diz é, quando chamado, ele obedeceu. Então Abraão, chamado, obedeceu a Deus e seguiu, mesmo sem saber de tudo. E aí a pergunta que nós deveríamos fazer, meus irmãos, é: será que nós temos tido a mesma disposição de Abraão para obedecermos em fé? Será que nós podemos dizer como Abraão que, mesmo sem saber para onde ir ou como ir, nós vamos porque nós temos fé naquele que está nos chamando? Ou será que nós sempre precisamos saber de todas as coisas? Será que nós precisamos de todos os detalhes, ter um plano todo completo, entender de maneira racional o que Deus está fazendo, senão eu não obedeço? Porque não faz sentido obedecer se o Senhor não me der tudo que eu preciso saber. Como é que nós temos obedecido a Deus? Como é que tem sido a nossa disposição para obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer? Eu tenho que admitir que até eu mesmo tenho falhado muitas vezes nessas coisas aqui. Muitas vezes nós queremos todas as respostas. Muitas vezes eu quero que Deus coloque um quadro pintado, completinho, dizendo tudo que vai acontecer, todas as circunstâncias, as dificuldades, os obstáculos, para então eu seguir em frente. Mas Deus não trabalha assim sempre. Não é assim que Ele faz todas as vezes. Algumas vezes nós queremos até mais, né? Nós queremos sentir alguma coisa diferente. Nós queremos receber algo diferente de Deus. Nós queremos ter uma garantia divina de que tudo vai ser como nós queremos, como nós planejamos, para então nós começarmos
a pensar em obedecer. E essas coisas vêm de todas as maneiras. Às vezes é um assentimento intelectual, eu quero que Deus coloque na minha cabeça, sem dúvida, de que aquilo é o que eu devo realmente fazer. Às vezes é sentir uma paz no coração, para poder seguir em frente e fazer a vontade de Deus. E às vezes são coisas mais mirabolantes, como Deus alinhar as estrelas e formar uma seta apontando para o lugar onde a gente tem que ir. Mas a gente sempre está procurando algo a mais, que o Senhor ainda não nos deu, que não está na sua palavra, na sua revelação para nós, e a gente só vai se Ele der. E o problema é que algumas vezes Ele não vai dar, e a gente vai deixar de obedecer. Então nós não podemos viver pedindo provas a Deus daquilo que Ele já disse que nós temos que fazer. Nós não podemos viver, e todas as vezes que nós formos confrontados com a palavra de Deus, termos sempre um mais. Eu sei que é assim, mas é que eu não tenho certeza se é isso mesmo que eu devo fazer, mas talvez tenha um significado diferente isso aí. Não se deixe enganar, meu irmão. Isso é só o seu coração rebelde, tentando racionalizar o pecado e a desobediência, tentando convencer você que você precisa de mais, tentando justificar o seu desejo de não obedecer a Deus. É só o coração pecaminoso, tentando nos afastar da vontade de Deus. A fé de Abraão o levou à obediência, mesmo quando ele não tinha todas as respostas. E isso porque ele confiava naquele que fez a promessa a ele. Ele confiava naquele que estava mandando ele ir. Então, o Senhor era a garantia para Abraão. É o que a gente vai ver nos versos seguintes. Que quem fez a promessa é a garantia de que a promessa será cumprida. É nele que nós temos que colocar a nossa fé e a nossa confiança. E aí ele vai falar a respeito da fé de Sara, ele vai dizer que eles aqui creram em quem fez a promessa. Aqui, apesar de começar falando da fé de Sara, nesses próximos versículos, do 11 ao 12, eu acho que o autor ele queria considerar a fé dela junto com a fé do seu marido, porque o resultado da fé aqui ele vai abranger os dois, os dois que recebem a promessa por causa dessa fé aqui. Ele diz que Sara, apesar de não poder ter filhos, já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe. E aí depois ele volta para Abraão novamente e diz: por isso, também de um só homem, praticamente morto, e aqui é interessante quando diz praticamente morto, ele diz literalmente bom para ser morto, É como se a gente dissesse, está bom de morrer, Mas o que ele queria dizer aqui é que Abraão já tinha tudo que precisava para morrer, ele já estava bom para morrer. Não faltava mais nada, se ele morresse naquele momento, estava tudo certo. Ele diz, saiu desse praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então ele está falando da fé dos dois aqui, como a fé dos dois agiram. Mas o que realmente é importante aqui é em quem estava a fé que eles tinham, em quem eles colocaram a sua fé. E o que o texto diz é, pois considerou, falando da fé de Sara, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara considerou fiel quem havia feito a promessa. E quem foi que fez a promessa para Sara? Foi Deus. Foi o Senhor que prometeu. E apesar de não estar explícito nos versos 8 a 10, foi Deus quem chamou Abraão. Foi ele quem prometeu que ele faria dele uma grande nação. E faz toda a diferença em quem está a nossa fé. Faz toda a diferença em quem é que você tem crido. Em quem é que você confia. Se você tem fé nos seus pais, nos seus filhos, no seu cônjuge, no seu médico, no seu psiquiatra, ou mesmo em você mesmo, se é aí que está a sua fé, então faz sentido você querer saber todos os detalhes. Você querer saber tintim por tintim do plano. Como é que vai ser? Como é que está sendo planejado? Passar e repassar os planos. Pensar 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma decisão e agir. Porque todas essas pessoas, elas podem falhar com você.
Todas essas pessoas, elas podem cometer erros. Elas decepcionam, elas não se empenham o tanto que poderiam se empenhar, elas não conseguem cumprir tudo que elas prometem. Então, se a sua fé está em pessoas ou em coisas dessa terra, você realmente deve querer saber todas as coisas. Deve ter todas as respostas antes de agir. Mas a fé de Sara e de Abraão estavam no Senhor. E se você considera fiel o Deus que fez a promessa a Abraão, Ele mesmo é a garantia, e a garantia suficiente de que todas as promessas que Ele fez serão cumpridas. Quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, isso é garantia suficiente para nós vivermos toda a nossa vida por fé, baseado na sua fidelidade, baseado no seu poder e na sua bondade, e naquilo que Ele tem prometido a nós. E o que parece aqui, com o exemplo de Abraão e Sara, o que esse texto nos leva a concluir, é que no fim, nós não obedecemos realmente a Deus, porque nós não confiamos tanto quanto dizemos que confiamos no Deus que nos chamou. No final, nós temos uma dúvida. No fim, nós não estamos tão certos assim se aquilo que Deus nos manda fazer, se aquilo que Ele nos revelou, é realmente do jeito que deveria ser, é realmente o melhor a se fazer, é realmente o caminho que eu devo seguir. No fim, nós não estamos tão certos assim, que o melhor é perdoar e lutarmos para manter um casamento, mesmo quando existem coisas ruins e más, como um adultério, por causa do que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes nós não temos tanta certeza se é isso mesmo que devemos fazer. Nós não temos tanta certeza se é melhor mesmo abandonar os prazeres desse mundo por um reino que ainda não podemos ver, por promessas que ainda não podemos tocar, por coisas que nós ainda não temos, mas que são prometidas para o futuro. A gente não está tão certo. Será que eu devo trocar as coisas que tenho aqui por isso? Que eu não tenho tanta certeza assim se vai chegar. Não estamos tão certos assim que disciplinar os nossos príncipes e princesinhas vai realmente livrar as almas deles do inferno. Afinal, eles são tão fofinhos, não vou machucar eles. Deve ter outro jeito de fazer. O que a palavra de Deus diz não é o melhor caminho para seguir. Temos dúvidas se a Escritura é realmente suficiente para lidar com todos os meus problemas, os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, as aflições que eu tenho. E às vezes, lá no fundo, nós até nos perguntamos se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, se o que está escrito lá é a revelação de Deus para as nossas vidas, se eu deveria realmente viver a minha vida baseado no que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então, no fim, o nosso problema de desobediência, na verdade, é um problema de incredulidade. É um problema de desconfiança, de falta de confiança em Deus. Nós não cremos como dizemos que cremos, e por isso não obedecemos como deveríamos obedecer. Não consideramos realmente fiel quem fez a promessa e, às vezes, não consideramos nem mesmo real quem fez a promessa. Porque quando agimos como se Deus de fato não existisse. Como se Ele não conhecesse os nossos pensamentos, como se Ele não visse o que está nos nossos corações, como se Ele não agisse nesse mundo, como se Ele não soubesse as nossas intenções, como se Ele não soubesse quando estamos pecando, mesmo que ninguém mais veja. Como se Ele não soubesse o que estamos fazendo quando estamos sozinhos, escondidos de todo mundo. Nós agimos como se Deus não fosse o Deus grande que a Escritura diz que Ele é, que vê todas as coisas, o Deus do qual nós não podemos fugir, o Deus do qual não podemos nos esconder dele, não importa para onde nós vamos. O problema da desobediência é a incredulidade, meus irmãos. E é por isso que a solução que é apresentada aqui na Escritura é a fé. A solução para a incredulidade é a fé, e a fé vai nos levar à obediência, como levou esses homens e mulheres que nós encontramos aqui, descrito no capítulo 11 de Hebreus. Então, precisamos considerar
que Deus é fiel para dizer quem Ele é, o que devemos fazer, o que é melhor para as nossas vidas, como as coisas vão terminar no final, e que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez, que no fim nós vamos encontrar exatamente aquilo que Ele disse que nós encontraríamos. Sem essa fé, vai ser muito difícil obedecer, especialmente nos momentos difíceis, especialmente naqueles momentos onde a nossa fé é testada, porque ela vai, se nós não temos, vai ser demonstrado que nós realmente não temos essa fé. E aí no final desse trecho de Hebreus, o autor vai terminar dizendo que a fé desses homens e mulheres, essa fé era tão forte que superou até a morte. Ele diz, todos estes morreram na fé. Então a fé deles superou até mesmo a morte. A palavra de Deus diz que um dia entre a fé, a esperança e o amor, só restará o amor. Porque a fé e a esperança, elas não serão mais necessárias, já que nós estaremos vendo aquilo que nós criamos, e já que nós receberemos aquilo que nós esperávamos. Então essas coisas não serão mais necessárias. Um dia vai ser assim. Mas o interessante aqui é que mesmo não tendo recebido as promessas enquanto eles estavam vivos, essas pessoas, elas morreram na fé. Diante da morte, elas não negaram a fé. Diante da morte, elas não descreram de Deus, disseram, cadê as promessas que foram feitas a mim? Cadê aquilo que o Senhor disse que iria me dar? Aquilo que o Senhor prometeu? Não, elas morreram na fé. Eles conheciam tão bem aquele que prometeu, que mesmo diante da morte, sem terem recebido as promessas, ainda assim eles não descreram do Senhor, eles não perderam a sua fé, eles morreram na sua fé. Eles confiaram que Deus era poderoso até para ressuscitá-los dos mortos, para cumprir aquilo que tinha prometido. Como ele vai dizer no versículo 19 a respeito da fé de Abraão, quando entregou a Jacó. Ele diz, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então Deus disse, eu vou te dar um filho, e por meio desse teu filho que eu te der, você vai ser uma grande nação. E aí Deus dá o filho e depois ele diz, agora pega o teu filho, do qual eu disse, tu seria uma grande nação, e sacrifica ele a mim. E Abraão não teve problemas em levar o seu filho e oferecer em sacrifício a Deus, porque ele considerou que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele tinha dito. Então Abraão pensou, se ele fez a promessa de que vai fazer de mim uma grande nação por meio de Isaque, então ainda que eu sacrifique Isaque, ele é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos e cumprir a promessa que ele fez a mim. Aqui os heróis da fé tiveram a mesma fé. Eles consideraram, eu não recebi ainda as promessas, mas o Senhor pode me ressuscitar para cumprir aquilo que Ele tinha dito que faria em mim. De fato é isso que o Senhor vai fazer um dia, com todos aqueles que morreram na fé. Eles serão ressuscitados para obter a promessa, ressuscitados para receber aquilo que o Senhor os prometeu e que eles ainda não receberam. É como ele vai terminar o capítulo 11, lá no versículo 39, dizendo assim, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então um dia todos eles também serão aperfeiçoados e receberão aquilo que foi prometido a eles. E aí você pode estar pensando, mas como assim Abraão não recebeu a promessa? Ele recebeu o filho, ele teve um filho, ele recebeu a promessa, Isaque veio. Mas o que a gente vai ver aqui nesse texto é que a fé de Abraão, ela não estava apenas em bens temporários, naquilo que é apenas terreno, nas bênçãos apenas para essa vida. Abraão pensava muito mais longe. Abraão estava pensando naquilo que era permanente. Ele aguardava muito mais do que apenas essa terra, essa vida. Ele esperava pelo que era eterno.
E aí, se a gente voltar um pouco e ler os versículos 9 e 10, ele vai demonstrar isso. Ele diz: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, o que o autor está fazendo aqui é um contraste entre aquilo que é temporal e aquilo que é eterno, aquilo que é permanente. Peregrinar e habitar em tendas fala daquilo que é temporal. A tenda é uma casa móvel. Aí você coloca aqui, passa um tempo, quando você vai sair, você desmonta, leva para outro lugar. Ela não tem fundamentos. Mas ele não aguardava só isso, ele aguardava pela cidade que tem fundamentos, a cidade que é fixa. E essa cidade ela é eterna porque Deus é o arquiteto e construtor. Então ela não vai passar, ela não vai ser destruída, ela vai permanecer. E é o que ele repete nos versículos 13 e 15. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Então eles não estavam procurando as bênçãos dessa terra em primeiro lugar. Não era a primeira coisa que vinha na mente deles, porque se eles estivessem procurando por isso, eles podiam ter voltado para a cidade de onde eles saíram, né? Eles tinham essa possibilidade, voltar para a sua terra, ficar perto das suas famílias, onde eles eram prósperos, onde eles eram conhecidos, né? Onde tinham as suas coisas, mas eles buscavam aquilo que é permanente, aquilo que é eterno. E é claro que, com isso eu não quero dizer que Abraão e Sara, eles sabiam tudo a respeito do céu, a respeito da eternidade, entendiam tudo como nós entendemos hoje, porque eles ainda não tinham toda a revelação. Também não é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Eles esperavam uma cidade física, que era celestial, mas não era celestial porque estava no céu, mas porque vinha do céu, porque vinha da parte de Deus. Talvez o que ele tivesse em mente é o que a gente vê lá em Apocalipse 21, quando fala da cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, ataviada como uma noiva, preparada para o seu noivo. Era isso que Abraão tinha em mente, uma cidade que viria do céu, que seria permanente, porque Deus seria o arquiteto e construtor dessa cidade. Mas o que Abraão entendia é que colocar nossa esperança nas coisas dessa vida, que são passageiras, que um dia vão acabar, que não podem ser retidas. Colocar a nossa esperança nessas coisas é tolice. É tolice esperar só pelas bênçãos dessa terra. É tolice colocar a esperança só nos bens dessa terra. É tolice esperar só pelas coisas dessa terra, porque todas elas vão acabar, todas elas vão passar, nenhuma delas é permanente. Portanto, a nossa esperança deve estar no que Deus nos prometeu, no que é permanente, naquilo que é eterno. E aquilo que nós esperamos deve moldar a maneira como nós vivemos, deve dirigir a maneira como nós vivemos essa vida, de maneira que demonstre a fé naquele que nos prometeu. Então, onde é que nós temos colocado a nossa esperança? Por que é que você se levanta todo dia de manhã? Por que é que você vai trabalhar? Para quem é que você vive essa vida? O que é que lhe motiva? O que é que lhe empurra para frente? O que é que você está esperando receber? Sua esperança está nas promessas do Senhor, estão firmadas naquilo que o Senhor nos diz, na sua palavra, nos promete. Porque se a nossa esperança estiver nas coisas dessa terra, sempre que elas falharem, sempre que elas faltarem, sempre que elas nos forem negadas de alguma forma, nós vamos entrar em desespero, porque nós não temos mais onde nos segurar. Nós não temos mais o Deus que vai nos levar para frente, porque Ele nos foi negado.
Então os deuses desse mundo, eles são muito pequenos. As coisas desse mundo que têm sido levantadas como deuses, eles são muito pequenos para nós colocarmos a nossa fé e a nossa esperança. Mas se a nossa esperança, pela fé, está nas promessas eternas de Deus para nós, nada nesse mundo vai nos abalar. Nada nesse mundo vai nos abalar, nem mesmo a morte. Até mesmo diante da morte nós vamos ficar firmes, vamos reter a fé, vamos confiar nas promessas do Senhor. Então a nossa expectativa não deveria ser em ser grande, ser reconhecido ou em ter tudo que nós poderíamos ter nesse mundo, mas deveria estar em sermos homens e mulheres de quem Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Homens e mulheres para quem Ele foi preparar uma cidade. É aí que deveria estar a nossa esperança. É por isso que nós deveríamos viver nessa vida. É por isso que nós deveríamos fazer tudo o que nós fazemos. É por isso que nós deveríamos nos levantar de manhã. É por isso que nós trabalhamos, vivemos, servimos, porque confiamos naquele que fez a promessa, que não se envergonha de ser chamado de nosso Deus. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a viver nesse mundo como filhos de Deus, tendo fé de que Ele vai nos conduzir àquilo que Ele nos prometeu que faria. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Queremos dar graças a Ti, Senhor, e pedir que nos ajude, Senhor, a mantermos a nossa fé. Senhor, diante das dificuldades, das provações, das aflições, que a fé que nós temos, Senhor, esteja posta em Ti, Pai. Que isso nos ajude a vivermos aqui nesse mundo de maneira agradável a Ti, de maneira que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, Pai. Nos livra do mal, Senhor, nos livra do nosso próprio coração enganoso, que tenta nos afastar do caminho que conduz a Ti, Pai. Nos ajuda, afirmados naquilo que o Senhor nos prometeu, pela fé, Senhor, vivermos nesse mundo, de maneira que o mundo possa ver o Teu Filho Jesus Cristo refletido em nós. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho. Amém.